Antes de começar o vídeo, eu só queria avisar que, primeiro, se você não viu Avatar ainda, o que você tá arrumando da vida, meu amigo? Segundo, esse vídeo vai ter spoilers, então, se você ainda não viu e quer manter a experiência, eu recomendo você não assistir esse vídeo por completo ainda. Essa obra é muito boa, então, no seu lugar, eu ia assistir o desenho ou esperava sair a versão da Netflix e assistir antes de ver esse vídeo. Mas enfim, você que sabe. Há uns dias atrás saiu o trailer do live action do Avatar da Netflix, e parece estar bem maneirinho até. Eu tenho fé de que isso pode ser bom, principalmente depois do live action de One Piece, que me surpreendeu bastante. Só que eu também tava com uma expectativa muito baixa pra isso, então qualquer coisa que fosse melhor que Dragon Ball Evolution ia ser ótimo pra mim. Esse trailer me fez voltar a consumir bastante conteúdo relacionado a Avatar. E eu tenho uma história engraçada sobre como eu conheci Avatar. Meu primeiro contato foi assistindo um episódio aleatório passando na TV. Se não me engano, foi o episódio do Jaco. Eu não tava entendendo nada do que tava acontecendo, mas o traço da animação ficou marcado na minha mente. Alguns anos depois eu ganhei o DVD que tinha uns episódios do livro 2. Começava do episódio que o Appa tava perdido e até o episódio que o Aang e a Katara lutam contra o Zuko e a Azula. E eu assistindo aquele negócio sem contexto nenhum, sem saber o que tava acontecendo direito. Eu só sabia que eu tava curtindo bastante. Ah, e eu também jogava vários joguinhos em flash do Avatar na época, inclusive esse aqui era mó pedrada. Só que o tempo foi passando e um dia me deu uma vontade de ver essa história de novo, dessa vez começando desde o início pra eu entender finalmente o que tava acontecendo. E eu acho que é chovendo molhado afirmar que esse é um dos melhores desenhos já criados na história da humanidade. Tá, talvez eu tenha exagerado um pouco. Ah, quer saber? Não exagerei não, é isso aí mesmo. A forma como a história te apresenta esse mundo, cada detalhe, cada cultura diferente, as alegorias feitas com a cultura do mundo real, cada dilema que os personagens enfrentam, é tudo muito bem feito, cara. Esse é um dos raros casos que é difícil você apontar alguma coisa ruim do desenho. Até me estranha isso ser um desenho da Nickelodeon. Eu nunca esperei que uma coisa tão boa surgiria daí. Não que eu tô querendo falar mal da Nickelodeon nem nada disso, não é isso. É só que eu não achava que eles apostariam tanto em um desenho tão profundo e que aborda temas tão complicados igual esse que aborda. Praticamente todos os personagens do grupo principal passam por arcos de mudança ao decorrer da história. E se for pra falar qual personagem teve o melhor arco, é impossível não falar que foi o Zuko. É muito comum esses personagens que surgem de forma antagônica na história, mas que eventualmente vão se abrindo até se juntar aos heróis, surgem de uma forma unidimensional. Tipo o Vegeta lá na saga dos Saiyajins, que era mal porque sim, porque a história precisava de um cara mal pro protagonista lutar, e só mais pra frente a gente vai entender a profundidade do Vegeta na saga do Freeza. Mas o Zuko, surpreendentemente, não é assim. Desde o primeiro episódio fica bem claro que o objetivo dele vai muito além de só capturar o Avatar. Porque a honra deles não depende da captura do Avatar. A minha, sim. Além de mostrar bastante da personalidade impaciente e raivosa do Zuko, em contraste com a do tio Iroh, que é tranquila e pacífica. E eu já vou adiantando, a relação desses dois é a melhor coisa do desenho inteiro. É muito bom esse embate de perspectiva entre um homem experiente e um adolescente confuso sobre o próprio destino. A gente já vê esse conflito de leve no primeiro episódio e com o tempo essa dualidade vai se tornando o foco principal do personagem do Zuko. E tudo isso, tudo de importante desse personagem que vai ser desenvolvido mais pra frente apresentado aqui, nesse primeiro episódio. O objetivo, o conflito interno, a ideia de redimir a própria honra, tá tudo aí. Nos próximos episódios ele passa a ganhar mais atenção, inclusive ele tem um episódio inteiro só dele, em que a gente conhece um pouco mais do seu passado. O Zuko é filho de Ozai e Ursa, irmão de Azula e neto do Senhor do Fogo Azulon. E não, eu não tô inventando esses nomes de sacanagem. E vamos dizer que a relação do Zuko com o pai dele não era das melhores, pelo menos por parte do pai dele. E eu acho que eu posso dizer que é um completo arrombado. Esse cara é um dos maiores exemplos de pai narcisistas que eu já vi na ficção. Desde o dia que o Zuko nasceu, o Ozai odiou o garoto. E eu não tô exagerando quando digo que ele odeia o Zuko desde o nascimento dele. Nesse livro, que conta com mais detalhes a história da família real da Nação do Fogo, é mostrado como ele pretendia jogar o Zuko de um penhasco só porque ele ainda não tinha demonstrado a dobra de fogo. Esse é o nível de pai que a gente tá falando aqui. Em contraste, ele sempre deu mais atenção pra Azula, já que ela era uma prodígio. Além de que ele costumava dizer que a Azula tinha nascido com sorte e que o Zuko tinha sorte de ter nascido. Caralho, imagina teu pai mandar uma dessa pra você, mano. Isso aí é o tipo de coisa que antes de dormir tu olha pro teto e lembra todo dia. E repare, eu disse que ele deu mais atenção pra Azula. Não que ele deu mais afeto, carinho, não. Atenção. Como a narrativa não foca muito na Azula, a gente acaba não vendo esse lado dela, mas ela é tão psicologicamente quebrada quanto o Zuko. Mas apesar dele ter esse pai horrível e uma irmã completamente sociopata, o Zuko não tava sozinho. Ele tinha uma mãe carinhosa que ajudava a tornar a vida dele mais suportável. Mas isso não dura muito, pela Nação do Fogo ser uma nação dominadora, ela tá em constante guerra. E em uma dessas guerras, o filho do tio Iroh acaba morrendo, o que desestabiliza ele e faz com que ele se afaste da guerra. Como o Ozai é um arrombado por natureza, ele tenta se aproveitar da situação, sugerindo ao Azulon que traísse o próprio filho e passasse o posto de Senhor do Fogo pra ele. O que não dá muito bom pra ele, sério. O maluco realmente teve a cara de pau de pedir um negócio desse achando que ia dar certo. Olha aí, ó. Este elemento cara de pau.
vagabundo. Como punição, ele é ordenado a tirar a vida do próprio filho, pra sentir a dor do irmão. E eu vou ter que fazer um comentário aqui. Olha, eu acho que punição deveria ser feita pra punir a pessoa, pra fazer ela se sentir mal. Eu não acho que o Ozai vai se sentir mal por ter que fazer isso. Enfim, como nem todo mundo nessa família é um lixo de ser humano, a mãe do Zuko fez um acordo com o Ozai pra matar o Azulon e ser banido da Nação do Fogo. Eles colocam um plano em prática, então o Ozai se torna o Senhor do Fogo e o Zuko perde a única pessoa que gostava dele de verdade. Mesmo crescendo ou cercado por pessoas que odeiam ele, a lealdade do Zuko pela Nação do Fogo e pelo próprio pai nunca foi afetada. Ele tinha tanta vontade de fazer parte da nação e provar que não é um fracasso que certo dia ele insistiu em fazer parte de uma reunião de generais. Em um momento, um general sugere sacrificar uma tropa de soldados e o Zuko não aguenta ouvir isso quieto e acaba interrompendo o general, o que é considerado como uma forma de desrespeito. E como punição, o Zuko vai ter que lutar em um Agni Kai. O que ele não sabia é que ele ia ter que lutar contra o próprio Senhor do Fogo, o próprio pai. E aqui acontece uma das cenas mais terríveis de Avatar. Mesmo sendo maltratado pelo pai desde o dia que ele nasceu, o Zuko nunca sentiu nenhum tipo de sentimento ruim pelo pai além de respeito. Por conta disso, ele implora por perdão e se recusa a lutar com Ozai, o que só torna a situação dele pior, já que para um pai como Ozai demonstrar sentimentos é um sinal de fraqueza. E como punição, ele queima o rosto do próprio filho. Eu virei o rosto. Cara, o Ozai ganharia fácil uma competição de piores pais da ficção. Como se já não bastasse atacar o garoto, ele ainda é banido da Nação do Fogo, com a condição de só poder voltar se ele capturar o Avatar. Só que tem um detalhe aí, o pai do Ozai passou anos procurando o Avatar e nunca conseguiu encontrar. O Ozai praticamente deu uma missão impossível pro moleque, e passou 2 anos obcecado em cumprir. E sabe qual é a pior parte disso? Em nenhum momento o Zuko raciocinou que o Ozai simplesmente deu essa missão porque ele queria se livrar dele. Só que o que ele não esperava é que o Zuko de fato ia encontrar o Avatar em algum momento. E é a partir daí que a gente vê o Zuko perseguindo o Aang por uma temporada inteira. Só que com todo esse contexto, você percebe que ele não é nenhum ser maligno que tá a serviço da Nação do Fogo pra dominar o mundo. Ele tá tão focado em cumprir a missão que nunca reparou de verdade o mal que a Nação do Fogo tá fazendo no resto do mundo. No fundo, ele é só um adolescente que tá desesperado pra voltar pra casa. Em um ponto da história, ele decide largar a Nação do Fogo junto com o tio Iroh e foge pra Ba Sing Se, no Reino da Terra, vivendo escondido como um aldeão. E lembra no início do vídeo quando eu falei que eu conheci Avatar porque eu tinha ganhado um DVD com alguns episódios do livro 2? Então, foi basicamente nesse momento que eu conheci o Zuko. Eu não conheci o Zuko na fase tenho que capturar o Avatar. Eu conheci ele mais na fase do por que caralhos eu tô nessa cidade fazendo chá? Ou seja, eu basicamente conheci ele quando ele tava vivendo igual um adolescente chato normal. É muito interessante como depois de largar toda essa questão de honra e necessidade de aceitação do pai, a vida dele melhora completamente. Bom, pelo menos até a irmã dele estragar tudo e influenciar ele a trair o próprio tio, que é a única pessoa que apoiou ele esse tempo todo, e atacar a Katara e o Aang. Eu não vou mentir, foi frustrante pra porra ver ele jogar todo o progresso que ele tinha feito fora só pra voltar a agir igual na primeira temporada. Mas foi um mal necessário, já que isso foi o fator chave pra principal mudança dele na história. Por mais que ele tivesse mudado muito como pessoa, aquele conflito interno ainda existia dentro dele. Quando ele volta pra casa, a Azula mente pro Ozai dizendo que o Zuko matou o Avatar. E de repente tudo que o Zuko passou anos procurando tá ali. Ele é aceito de volta, de repente as pessoas pararam de maltratar ele, mas ele sente que tem alguma coisa errada com tudo isso. Ele se sente vazio. Sabe, nesse desenho tem diversos personagens com dilemas que você pode se identificar. É isso que faz ele ser tão bom. Infelizmente, é muito comum gente com problemas de aceitação dentro de casa. Gente que faz de tudo pra conseguir a aprovação de uma pessoa que não te aceita do jeito que você é. Isso afeta tanto a pessoa que ela acaba tentando mudar o jeito de agir pra algo completamente diferente do que ela é de verdade. E por causa da pressão que a pessoa coloca em si mesma, ela acaba nem percebendo quem de fato tá do lado de verdade dela, apoiando ela. Eu tava evitando tocar nesse ponto até agora pra poder citar nesse momento. O Zuko pode parecer ter tido o maior azar do mundo por ter nascido nessa família cheia de gente vazia e maldosa, mas ele também teve a sorte de ter um tio igual o Iroh. Dá até uma agonia você assistir alguns episódios onde ele grita e é impaciente com o tio, o que infelizmente também é bastante comum, você acabar tratando mal sem notar alguém que tá tentando te ajudar. E mesmo assim o Iroh nunca sentiu raiva ou algum tipo de ressentimento em relação ao Zuko, ele sempre tá lá pra ajudar o sobrinho. Nem todo mundo tem a sorte de ter um tio Iroh na vida pra te apoiar nos momentos mais difíceis, ou às vezes você tem e nem percebe que tem até você já ter afastado ele de você.
você. O que é exatamente o que o Zuko fez. Depois de finalmente conseguir o que ele tanto queria, ele percebe que era tudo falso. Do que adianta ter a honra restaurada se ele traiu a única pessoa que aceitava ele do jeito que ele é? Tudo isso pra conseguir a aceitação de pessoas que nunca se importaram com ele em primeiro lugar. Imagina o choque que foi pro Zuko perceber que ele desperdiçou 2 anos da vida dele procurando a aprovação de um pai que nunca se importou com ele, enquanto uma pessoa que amava ele como um filho tava ali do lado o tempo todo, mas ele nunca deu valor. Tudo isso por causa de um pai que humilhou e expulsou um garoto de 13 anos de casa por motivo nenhum, praticamente. É importante ele ter tomado esse choque de realidade. Às vezes na vida você precisa de uma sacudida pra acordar pro que tá acontecendo. Pela primeira vez na vida ele tá sozinho e vendo o mundo pela própria perspectiva. Ele decide confrontar o Ozai, revelando que o Avatar não tá morto e que ele vai se juntar a ele. Esse momento representa bastante como o Zuko cresceu como personagem. Ele finalmente entendeu que ele nunca vai ser o filho que o Ozai quer, e ele não precisa ser. O Ozai, sendo o pai maravilhoso que é, tenta matar o próprio filho, mas isso não dá muito certo. Ele foge e tenta se juntar ao grupo do Avatar. Eu achei muito legal como foi difícil para ele conseguir conquistar a confiança deles. Isso mostra o peso das atitudes erradas que ele tomou e como isso afetou a vida das outras pessoas. Não é só porque a gente entende o porquê dele ter cometido os erros que ele cometeu que isso exime ele das consequências disso. E eles aceitam ele no grupo mais porque eles precisam de alguém para ensinar a dobra de fogo pro Aang do que porque eles confiam nele de verdade. O que vai mudando com o passar dos episódios, em que o Zuko vai se aproximando e conquistando a confiança de cada um do grupo. Isso mostra como o Zuko sempre foi uma boa pessoa, ele só tava no caminho errado. Curioso como falar o que pensa e não fingir ser outra pessoa para agradar os outros foi o que fez ele ser banido da própria família, mas ao mesmo tempo foi exatamente isso que fez ele ser aceito pelas pessoas que ele tava caçando. Pô, cara, olha como essa história de redenção foi bem feita, mano. Isso é cinema, meu amigo. É por isso que vai passar 100 anos e esse desenho vai continuar sendo uma obra de arte e o arco do Zuko vai continuar sendo um dos melhores arcos de redenção já feitos. Mas ainda tem uma ponta solta na história do Zuko, um peso que ainda não saiu da consciência dele. E a cena que ele tira esse peso da consciência, na minha opinião, é a cena mais forte desse desenho inteiro. Tio, eu sei que deve estar confuso por me ver aqui, mas eu quero que saiba que eu sinto muito, tio. Eu lamento e eu tenho vergonha do que eu fiz. Eu não sei como eu posso me desculpar com você, mas eu... Cara, é impossível qualquer um que acompanhou a história desse personagem do início ao fim não ficar emocionado nesse momento. Mesmo depois de tudo que aconteceu, o Iroh continua do lado do Zuko tentando ajudar ele. Eu acho que a principal mensagem que essa história consegue passar com perfeição usando esse personagem é que você não precisa provar nada pra ninguém. Você não precisa mudar pra conseguir a aprovação de alguma pessoa. E sim aprender a se aceitar do jeito que você é, mesmo que isso acabe desagradando algumas pessoas. O Zuko mostra que não importa o quão perdido você tá na vida, se você estiver bem consigo mesmo, eventualmente você vai encontrar um caminho. Cara, como eu amo esse desenho. Eu espero muito que a Netflix não cague no pau e lance um live action bom. Mas mesmo se não for lá essas coisas, isso não tira o brilho da obra original. Eu acho que essa história conseguiu me afetar tanto porque como o meu primeiro contato foi quando eu ainda era criança, e eu fui reassistir prestando atenção de novo quando eu era adolescente, eu já tinha uma idade mais parecida com a do Zuko, então... as questões que a obra aborda eram mais fáceis de me relacionar, sabe? Eu acho que todo mundo, em algum certo nível, passa por esses problemas de aceitação e ficar confuso na vida. Alguns passam por situações mais extremas, tipo o Zuko, que tem um pai que odeia ele, e outros passam por situações menos extremas. Mas no fim, a mensagem que esse personagem traz vale pra todo mundo. Isso é outra coisa, o personagem e a obra têm uma mensagem. Eu adoro falar sobre isso aqui. Eu curto muito falar a minha perspectiva e como eu captei essa mensagem. E quando é uma mensagem tão maneira e legal igual a desse personagem, quem sabe eu não posso estar ajudando alguém repassando essa mensagem. Bom, pelo menos é só o que eu penso, você pode discordar. Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve. Comenta aí o que você acha do Zuko como um personagem, se você gosta, se você não gosta. Se é um personagem que causou um impacto em você. Enfim, obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo.